você, aplicar descontos é estratégia ou desespero? A grande verdade que separa essas duas respostas é o critério e resultados. Você sabia que existem sim descontos que, se aplicados da forma adequada, na hora certa, trazem mais faturamento para sua acomodação? Por mais estranho, por mais contra-intuitivo que isso possa parecer, é isso mesmo que você entendeu. Na aula de hoje eu vou revelar quais descontos têm potencial de trazer mais reservas e retorno financeiro para sua hospedagem. Quer aprender como aplicá-los na prática? Acompanhe a aula e solta a vinheta. Vem comigo! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula Me Casa Sua Casa. E hoje eu tô trazendo, olha o trava-língua, eu tô trazendo um típico tema, assunto que eu gosto. Por quê? Porque é uma coisa que eu chamo de contra-intuitivo. Por que contra-intuitivo? Porque muitas vezes a nossa intuição acha, acredita, crê que é de uma forma, que o impacto vai ser aquele, e na verdade não é bem assim, tá? E aí hoje a gente vai entender, no decorrer da aula, o porquê eu tô falando isso. E deixa eu apresentar o quadro. O que eu coloquei? Como faturar mais com descontos na diária da sua hospedagem ou acomodação. Por que eu coloco da sua hospedagem ou acomodação? Porque esse conteúdo serve tanto para acomodações por temporada, imóveis, fazenda, sítio, chácara, casa, apartamento, loft, estúdio, qualquer tipo de acomodação por temporada, e também hospedagem, albergue, pousada, hotel. Acho que não estou esquecendo mais de nenhum, né? Enfim, qualquer meio de hospedagem, porque o tema que eu estou trazendo aqui está relacionado com o mercado de uma forma geral, tá? E o mercado de hospedagem engloba tanto as acomodações por temporada quanto os outros meios de hospedagem, tá certo? E o tema está aqui, ó, descontos, que é o seguinte, quando você ouve ou aplica um desconto, ouve desconto é ótimo, né? Quando você vê, visualiza, né, recebe, qual que é a impressão? O que você enxerga por trás do desconto? É um desespero, a pessoa não tá querendo fazer o melhor preço para não perder a venda, ainda mais quando a gente fala de hospedagem, que a diária, né, a diária é perecível, ou seja, passou a diária você perdeu. Na verdade você não perdeu, você deixou de ganhar, né? É um desespero para não passar em branco ou é uma estratégia? Estratégia para quê? Para faturar mais. Quando você pensa em desconto, qual que dos dois vem na sua cabeça? Coloca aqui nos comentários, vamos ter essa troca, essa interação, porque é esse o tipo de aula que eu gosto, quando a gente troca, combinado? Então é o seguinte, vamos entender, pessoal, por que eu tô falando isso? E aí eu vou dar uns passos para trás, até para contar um pouco da minha motivação de tratar essa aula. Quando eu comecei há anos, muitos anos atrás, em 2016, eu não tinha os critérios muito bem definidos, não tinha critérios claros para aplicar desconto. Então, tudo que eu enxergava como um potencial motivo, eu dava desconto. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Não, a acomodação concorrente, a acomodação vizinha, que é parecida com a minha, está um preço menor. Dou desconto. Eu estou sentindo que aqui não está indo muito legal. Dou desconto. O hóspede pediu, porque senão não vai reservar. Dá desconto. Enfim, você começa a criar teorias, a imaginar mil coisas e começa a dar descontos sem critérios. Desconto, né, de qualquer jeito. E aí você perde a mão, você chega no ponto que fala, cara, não tem nem mais motivo. Eu tô com diário ocioso, eu dou desconto. Eu também, o hóspede pede, eu dou desconto também. O tempo fechou, desconto. Então, vamos entender hoje, eu vou trazer para você os descontos, 3 tipos de descontos. E eu já vou adiantando para você o seguinte, olha só. Existem muitos outros tipos de desconto, muitos outros. A Booking, a plataforma Booking, por exemplo, é craque de inventar nome diferente para desconto. Por quê? Existem vários tipos de descontos diferentes. Desconto na tarifa para o celular, eles chamam de desconto de plano de tarifa, também é um tipo de desconto. Ele tem os nomes, por exemplo, ações de incentivo, campanhas promocionais, oferta, promoção. Tem um monte de coisa que ela chama que na verdade é desconto, tá? Mas enfim, o que a gente tem que entender aqui? Quando o desconto é desespero e quando o desconto é estratégia. Para quê? Para você não ficar perdida ou perdido quando você estiver administrando, né, a sua acomodação. Porque precificar é uma das partes mais estratégicas, que mais tem potencial de trazer resultado, bons ou ruins. Então é importante que você tenha os descontos bem definidos. Para quê? Para primeiro ter um critério e não sair aplicando de qualquer forma. E segundo, colher os resultados, porque existem tipos específicos de descontos que comprovadamente trazem mais retorno. Eu vou passar aqui 3 com você, tá bom? Só que antes de explicar desconto a desconto, vamos fazer um panorama geral? Por quê? Não sei se é a sua primeira vez aqui,
se você está me vendo pela primeira vez, o meu conteúdo, a minha didática é sempre pautada em simplificar as coisas. Para quê? Para que você tenha condição de executar, de aplicar na sequência. E também, eu vou sempre explicar o porquê. Por que eu sempre vou explicar o porquê? Porque eu consigo criar um senso crítico e você entender o que eu estou falando e aplicar para a sua situação, para a sua acomodação, para o seu caso específico. Eu odeio aqueles professores, eu não gosto muito da didática dos professores que, fazem os alunos decorar, porque depois muda uma vírgula na prova ou uma palavra e perde todo o contexto. Então eu gosto de te explicar o motivo que está por trás, porque você vai ter condição de aprimorar, estimular o seu senso crítico e saber o que faz mais sentido para o seu caso, para a sua acomodação, hospedagem ou negócio, por que não? Tá beleza? E aí eu trouxe as principais perguntas para a gente entender o que está por trás dos descontos. E isso vai te ajudar muito, quer ver só? Primeira coisa, o que é descontos? Isso aqui é um ponto que é importante entender, porque eu percebo muito claramente que tem uma má interpretação ou falta de, falta de conhecimento, talvez, sobre o desconto. Desconto, olha só, é uma troca mútua de interesse. Ué, como assim, Henrique? Desconto, por exemplo, eu vou no mercado, tem um dia da carne. Só eu tô levando. Por quê? Eu tô pagando mais barato na carne. Não. Quando uma loja, alguma empresa, algum negócio, serviço, produto está dando desconto, é porque, na verdade, você pode não saber, não enxergar. Mas ele, ela, o negócio, a empresa, o produto, o serviço, também está ganhando alguma coisa ali. Por exemplo, quando você vai no mercado e é o dia da carne, para o mercado é interessante concentrar vendas de carne naquele dia. Tá? Quando você vai numa academia e num determinado mês a academia dá desconto, é porque naquele mês, naquele momento, é interessante para ela cobrar um preço menor e ter mais matrículas. Enfim, todo desconto por trás tem interesse mútuo. Olha só, quando lojas de roupa, por exemplo, de varejo, fazem queima, tem troca de estação, as lojas vão, entre aspas, perder as roupas. Então é mais interessante vender por metade do preço do que levar. Então, por mais que possa não parecer, o que está por trás do desconto é uma troca mútua de interesse. Só que a percepção de muitos só o comprador, só quem está pagando está levando, mas na verdade não. Tá? Então isso é importante você entender, porque vai ficar muito claro para a gente, né, que trabalha com hospedagem e acomodações, como ele se reflete. E faltou só mais um ponto aqui, que no caso de desconto é uma troca mútua de interesse, onde necessariamente tem um reflexo no preço, onde tem um reflexo no valor pago, né? Então, desconto é isso, porque tem outras formas de ter troca mútua de interesse. Só que no caso de desconto, necessariamente envolve o econômico, envolve o valor, envolve o pagamento, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que é importante você entender, porque muitas pessoas não conseguem enxergar o outro lado da moeda, só conseguem enxergar o lado de quem paga. Acredita que só está ganhando quem está pagando mais barato, e na verdade não. E aí é o seguinte, qual é a segunda pergunta? Segunda aqui, ó. Por que aplicar? E aqui vai entrar naquilo que eu estava te falando de estratégia do desespero. Quando eu estava montando essa aula, eu pensei em outras coisas, entre outras, eu não sei se são ditados, são frases conhecidas, que é o seguinte: qual que é a diferença de um gênio e de um louco? É o resultado, né? Uma pessoa que teve uma ideia mirabolante, se teve resultado com a ideia, virou um gênio. Se endividou e enfrentou vários problemas, é um louco. E aí eu não sei porque também eu lembrei do remédio. Qual é a diferença do remédio para o veneno? É a quantidade. Aqui, no caso dos descontos, é o critério e o resultado. Então é o seguinte, a gente tem que estar muito claro os motivos de aplicar. Tá? Porque a gente já entendeu que é uma troca mútua de interesse, necessariamente reduzindo o valor, né? Fazendo o valor mais em conta. Só que é o seguinte, por que a gente vai aplicar? E a gente tem alguns motivos. Eu vou trazer os principais, mas teria outros. Na minha opinião, na minha visão técnica, esses daqui são os principais motivos. Olha só. Primeiro motivo, diminuir diárias ociosas. Tá? O que acontece? A gente que trabalha com hospedagem, recebendo os hóspedes, né? Quando vira uma diária sem hóspede naquela acomodação, naquela hospedagem, a gente não está ganhando e não tem como voltar no tempo. É o que eu gosto de chamar de perecibilidade. Não sei se eu acertei, perecibilidade, acho que é isso. Que é o quê? Passou a diária, perecível, você não tem como voltar, acabou, você deixou de ganhar, não é que você perde, tá? E aí, dependendo, se você tiver muita diária ociosa, você vai começar a perder porque você tem conta para pagar, certo?
Então, o primeiro grande motivo de desconto, na minha opinião, tá, é você diminuir diárias ociosas. E aí a gente já vai tratar, né, as 3 técnicas que são ótimas para a gente evitar ao máximo, diminuir esse risco. Fechou? Só que tem outras coisas, outros 2 pontos, né, que os descontos ajudam demais no caso das hospedagens. Eu gosto muito de reservas mais longas. Olha que interessante. Por quê? Porque eu adoro reservas mais longas. Olha só, reservas mais longas, primeira coisa, o pagamento, o valor da reserva já é maior, porque fica mais tempo, beleza? Então o retorno financeiro costuma ser maior. Segundo, dá menos trabalho operacional de limpeza e manutenção. Por quê? Não precisa ficar chamando a faxineira para ir lá, não precisa lavar a roupa de cama com tanta frequência. Eu gosto de usar o seguinte cenário para ficar mais fácil visualizar. Eu vou colocar um cenário mais hipotético, que é menos realista, para dar didática, para você entender o que eu quero chegar, tá? Imagina um calendário, um mês de 30 dias. Imagina 30 diárias de um dia. E depois imagina 2 diárias de 15 dias. Você consegue enxergar isso? Quanto você não vai ter de custo de limpeza, de manutenção, de lavagem de roupa de cama? Então, reservas mais longas, elas trazem mais faturamento, menos trabalho operacional de manutenção e também diminui o custo de oportunidade, que é, por exemplo, você reduz o teu risco de ter diárias ociosas, porque reservas mais longas ocupam mais o calendário, tá? Então, eu gosto muito de reservas mais longas e eu trabalho formas para estimular isso, tá? E os descontos ajudam demais, porque a gente pode incentivar reservas mais longas cobrando um valor mais atrativo na diária, que esse seria o 4º pilar da estratégia de precificação. Lembrando que os pilares são preço base da tarifa, preço personalizado por dia da semana, temporadas e eventos e planos de tarifa. E esse aqui, plano de tarifa, é um que ajuda muito, tá? Das reservas longas. E, por fim, e pouco explorado, isso aqui é super interessante, que na minha opinião é uma das grandes vantagens do desconto. Equilibrar preço e demanda. Esse daqui, pra mim, é o pulo do gato. E eu vou ser sincero com você, tá? É difícil de entender de primeira, porque isso é uma coisa mais técnica. O que acontece? O que determina o valor da diária é a demanda, tá? E como que a gente consegue adotar uma estratégia de precificação para conseguir cobrar o maior valor possível? A gente, via de regra, cobra um valor um pouquinho maior do que a gente pratica ou conseguiria. A gente acompanha a janela de reserva. O que é a janela de reserva? É o pico de procura por sua acomodação, tem uma distância da data de entrada, que é o nome dessa métrica, a janela de reservas. Então vamos supor que a janela de reserva seja 14 dias. Então, faltando 14 dias para uma data, eu tenho que acompanhar. Se eu não conseguir reserva, o que a gente faz? A gente começa a dar desconto. Para quê? Para o valor da diária acompanhar essa demanda. Quando está no pico da demanda, que é a janela de reservas, é teoricamente o valor máximo, se você não tem reserva, você vai diminuindo com o passar do tempo gradualmente, até que o valor que você vai cobrar na diária vai, como eu vou dizer, vai ter compatibilidade com a demanda e você vai conseguir uma reserva. Para muitas pessoas, isso que eu estou explicando não vai soar bem, vai parecer estranho, vai mais confundir que ajudar, mas o desconto ajuda muito, tá? Por quê? É muito difícil a gente acertar na mosca o valor da diária que a gente pode cobrar. Então a gente faz o quê? Coloca um valor lá em cima, como eu falei, e vai dando desconto até conseguir uma reserva. Mas isso não é de qualquer forma. Tem que acompanhar, tem que saber a janela de reserva, tem que ir dando descontos graduais, decrescente, você já vai entender. Mas enfim, não precisa se preocupar com isso não. Se você colocar nos comentários, for muito do seu interesse, eu gravo um vídeo só explicando sobre isso para ficar, fácil para você dominar, que isso daqui muda o jogo. É uma técnica que eu criei, chama gestão, isso aqui é um bônus aí que eu estou dando na aula, ativa. Gestão ativa é uma forma de trabalhar que diferencia os administradores de acomodações e anfitriões com resultado dentro da média para os muito acima da média, que você tem forma de atuar ativamente, diariamente, para ir ajustando o seu preço até conseguir uma reserva, tendo a certeza que cobrou o maior valor que poderia, tá? Mas eu não vou falar isso aqui agora não, porque é um assunto muito técnico. Então, olha só, a gente entendeu o que é. O desconto é uma troca mútua de interesse, diretamente, né, impactando o valor cobrado. Por que aplicar 3 critérios claros para aplicar descontos? Diminuir diárias ociosas, estimular reservas mais longas, equilibrar preço e demanda. E é o seguinte, quando a gente vai aplicar? No caso dessa aula, e eu vou falar com você, nessa aula, eu vou ser muito sincero, eu vou focar aqui, diminuir diárias ociosas, tá? Eu vou apresentar
como eu já te antecipei, né, que eu sou ansioso, 3 cenários específicos para aplicar descontos, como que aplica, etc. Tudo que você precisa saber para executar, é para botar a mão na massa depois dessa aula, para reduzir diárias ociosas, tá? E aí, a partir do momento que você assiste essa aula, entende, se você não entender, reassiste, vai ficar disponibilizado gratuitamente, fica fácil, mais fácil de saber, né, de ter um critério, de fazer o desconto ser uma estratégia e não um desespero. Bom, então agora que a gente entendeu o que é o desconto, por que aplicar e os cenários que a gente vai tratar, vamos um a um, simbora. Primeiro cenário, diárias após checkout de uma reserva. Não sei se está claro, acredito que sim, mas pela via das dúvidas é o seguinte, essa foi uma técnica que eu criei, uma técnica não, né? É uma forma de aplicar descontos que é o seguinte, quando você recebe uma reserva, ela tem uma data, um checkout, uma data de término. O que eu faço, o que eu adotei, que funcionou muito para estimular reservas na sequência, uma atrás da outra, que, consequentemente, diminui diárias ociosas. Porque o que acontece muito com diárias ociosas você tem uma reserva e depois aparece uma outra reserva. E aí, no meio dessas 2 reservas, é um período um pouco mais curto, que é um pouco mais difícil de ter uma reserva, um encaixe perfeito ali. Então, qual que é a primeira forma de aplicar desconto que funcionou muito, como eu te falei? Dar descontos logo quando uma reserva termina, tá? E aí é o seguinte, eu vou falar ponto a ponto para ficar mais fácil, tá? Primeira coisa estimular reserva, na verdade, uma reserva na sequência, tá? Isso por si só, como eu te falei, evita diárias ociosas, tá? Porque uma reserva, vamos supor que acaba numa terça-feira, eu dou desconto a partir na própria terça, quarta e quinta, tá? Eu dou nos próximos dias um desconto que eu já chamo, descontos decrescentes. Por que decrescente? Porque é o seguinte, quando a gente aplica desconto, os algoritmos das principais plataformas, como Airbnb, Booking, das plataformas que estão no jogo para valer da hospedagem, aluguel de temporada ou qualquer tipo de meio de hospedagem, tá? Os algoritmos, eles sabem que o preço, né, o valor cobrado na diária impacta muito na decisão dos hóspedes. Então, quando a gente dá desconto, se a acomodação está bem trabalhada, as chances são grandes do algoritmo dar um empurrãozão e te deixa bem projetado. Então, qual que é a estratégia que eu uso? Por exemplo, tem como eu te falei, uma reserva com checkout na terça. O que eu faço? Eu dou descontos decrescentes. Então, é como se fosse assim, vou botar aqui embaixo, Na terça, eu dou desconto de, sei lá, 40%, eu não dou mais 40%. Por quê? Se eu der um desconto acima de 40%, me parece, começa a soar que a gente está compensando um erro estrutural no preço base da tarifa, que é o primeiro pilar da estratégia de precificação, com um paliativo, que é dando desconto. Então, eu gosto de dar no máximo 40%, tá? Aí na terça eu daria 40%, na quarta, por exemplo, eu dou 30%, e na quinta, aí minha letra é linda, né? Fala a verdade, 20%. Isso é só um exemplo, tá? E às vezes eu não dou tanto assim não, isso depende da acomodação, depende do momento, depende de muitas coisas. Pode ser 30, 20, 10, pode ser 25, 15, 5, você pode fazer isso, mas eu recomendo que você dê descontos decrescentes. Para quê? Para estimular reservas logo na sequência da reserva que você já tem no calendário. O único ponto que você tem que ficar atento é o seguinte, se a reserva que você tem for cancelada, eu recomendo fortemente que você volte e cancele esse desconto. Por quê? Esse desconto tem uma condicional de uma reserva. Então, se essa reserva for cancelada, eu recomendo você tirar o desconto, tá? Porque o desconto, mais uma vez, tem que ter critério claro, bem definido, por um motivo específico. O critério é ter uma reserva e o motivo é conseguir uma reserva logo na sequência. Para quê? Para você diminuir a quantidade de diárias ociosas. Olha que interessante que não é isso. E aqui, já te dei a dica, né? Menos diárias ociosas. Pessoal, vamos lá. Não é simples? Parece até óbvio eu falando, né? Mas eu parando para analisar o calendário de vários anfitriões, principalmente alunos da mentoria, eu vejo que não fazem isso. Então, é um desconto que é fácil de aplicar. Você pode testar, ver o que funciona e dar resultado, tá? Já testei em várias acomodações de diferentes perfis e funcionou legal, tá? E aí, a minha recomendação é testa isso daqui. Não quer terça, quarta, quinta? Testa terça e quarta, ou testa 4 dias. Aqui o legal é que você pode brincar de várias formas. Olha que interessante, né? Então, esse é o primeiro tipo de desconto
que tem um critério muito bem definido, tem um motivo, o seu trabalho fica mais fácil porque você não fica perdido. Vou aplicar desconto porque eu acho que... vou aplicar desconto porque fulano falou. Não, para. Tá claro. Motivo, critério, situação, né? Cancelou a reserva, cancelou o desconto, tá certo? E aí, você conta pra mim, eu gosto desse tipo de coisa. Você sabia disso? Você aplicava? O que você acha? Vai passar a aplicar? É isso que eu estou falando pra você, ó. A ideia dos conteúdos que eu gero é aumentar o seu faturamento. Por mais contra-intuitivo que isso possa parecer, Henrique, como eu vou aumentar o faturamento se eu estou cobrando mais barato, se eu estou dando desconto? Você está diminuindo as diárias ociosas, por exemplo. E aqui você tem um grande potencial de, mesmo cobrando uma diária mais barata nesses dias aqui, você vai reduzir as diárias ociosas, você vai ter mais reservas. Quanto mais reservas, mais avaliações, melhor trabalhado nas principais plataformas, você vai ter mais retorno, mais resultado, mais faturamento para sua hospedagem ou acomodação, tá certo? Só que olha só, esse foi só o primeiro tipo de desconto para você aplicar. O segundo é o que eu chamo de períodos órfãos. E vamos primeiro passar pela definição de períodos órfãos. São períodos curtos, tá? Períodos curtos entre duas reservas. Curtos aqui não tem um número cravado. Pode ser 2 diárias, pode ser 3, pode ser 4, 5. Na minha opinião, a partir de 6 já deixa de ser, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Tá? Isso aqui é um critério, na minha opinião. 5 diárias, tá? Só que o que acontece? Se você tiver uma reserva, 2 reservas e um período ocioso, é mais improvável que você consiga um encaixe legal ali. Então, o que você faz? Você tem que agir. Você é um administrador, um anfitrião que quer resultado, quer faturar mais. Então, o que você vai fazer? Vou pular para cá, tá? Você vai criar, minha sugestão, tá? Criação de pacotes individuais. Henrique, o que é pacotes individuais? Esse termo é um termo comum para quem administra mais de forma profissional e, por exemplo, assina um Channel Manager, assina um gerenciador de canais. Por que eu estou falando isso? Porque pelas plataformas Airbnb e Booking, eu tenho dúvidas se dá para fazer. E mesmo se der para fazer, é mais complicado. Porque tem um monte de regra. Se aplicar um desconto, o outro fica inválido. Ou se aplicar um desconto, acumula, fica muito confuso. Então, quem tem um Channel Manager, fica mais fácil trabalhar, tá? E eu, sinceramente, recomendo assinar um Channel Manager porque eu sei que dá para conseguir mais retorno, mais resultado assinando um Channel Manager, tá certo? Então é o seguinte, criação de pacote individual. Que pacote? Exatamente para o período ali órfão, você coloca a data de check-in, a data de check-out e aqui que está a grande sacada. Esse foi um dos grandes pulos do gato estratégia que eu adotei recentemente, está funcionando muito. Você bota descontos também decrescentes individuais nas diárias. Então você faz 2 ações. Primeira ação, você cria um pacote, como se fosse um evento, da mesma forma que você cria para um feriado, para o Ano Novo, para o Carnaval, você cria esse período específico para esse dia órfão. E além disso, você dá desconto também decrescentes, dentro desse período ocioso. Então vamos supor que o período ocioso seja de terça a sábado. Você cria um pacote de terça a sábado, coloca vários planos de tarifa no pacote, olha os pilares da estratégia de precificação se conectando, né? Plano de tarifa, temporadas e eventos, enfim. Aí o que você faz? Dá desconto decrescente. O que eu faria? Primeiro criaria o pacote, o plano de tarifa desse pacote, colocando 2, 3, 4 diárias e daria descontos pontuais. Terça, talvez 30%, quarta, 20%, quinta, 10%. Olha que interessante. E aí você vai conseguir, mesmo para aquele período que era muito improvável de não ser não ser reservado, você vai fazer um trabalho que vai deixar mais atrativo, porque você está trabalhando ali, ó, artesanalmente, se é que eu posso dizer assim, você está trabalhando o buraco certinho. E essa é um critério claro de aplicação de desconto. E mais uma vez, se uma dessas 2 reservas for cancelada, você tem que cancelar o período órfão, tá? Porque senão, o pacote, né, que você criou aqui, porque senão deixa de fazer sentido, vai mais prejudicar do que te ajudar nesse caso, tá certo? Então, mais uma vez, critérios claros, motivo claro e alto potencial de dar retorno. Agora, se você anuncia em alguma plataforma e ainda não assina o Channel Manager,
um gerenciador de canais, vai ser um pouquinho mais complicado para você. Dá para fazer, mas é um pouquinho mais complicado, tá? Por quê? As plataformas Airbnb, Booking, TripAdvisor, Expedia, elas não têm uma solução completa, complexa para precificação, porque o público delas é mais o público leigo, não é os anfitriões ou administradores profissionais, que é o caso do Me Casa Sua Casa, o meu caso, e de alguns poucos no mercado, tá? Mas se você quiser mais resultado, mais faturamento, eu sinceramente recomendo sim assinar um Channel Manager. E eu quero te fazer de novo a pergunta. Esse tipo de desconto, ou essa ideia, você já tinha antes de ver essa aula? Você já tinha essa noção? Já pensava em fazer alguma coisa? Ou é novidade? Deixa aqui nos comentários, vamos interagir, por favor. É bom que vai enriquecer mais essa aula. Fechou? Vamos para a terceira e última forma de desconto, aqui dos 3 que eu trouxe. Aqui é o que eu chamo de próximas diárias ociosas. Próximas diárias ociosas, na verdade, está mais relacionado com aquela gestão ativa que eu te passei, que é para equilibrar a demanda e o preço, do que só para evitar diárias ociosas em si, tá? Aqui a gente mata aqueles 2 motivos com esse critério aqui. E esse aqui é muito interessante. Se você entender aqui, tintim por tintim, eu te garanto que só isso já é o suficiente para você ter mais resultado. Te garanto, mas ó, tem que entender bem, tem que prestar atenção, porque não é simples, não é fácil, é mais técnicozinho, tá bom? É o seguinte, o que é próximas diárias ociosas? E esse deve ser um dos maiores problemas da maioria dos anfitriões. Quando você está com diário ocioso, quando você fala, ih, ferrou, não tem nenhuma reserva, meu calendário está cheio de diário ociosa, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, eu já baixei preço, eu já isso, eu já aquilo. Calma, olha só, você tem que saber de algumas coisas. Existe um indicador que é o seguinte, uma métrica que revela muito sobre uma hospedagem, uma acomodação. Tá? Por quê? Se o preço, a principal variável que impacta no preço é a demanda, o que a gente tem que saber? O que a gente tem que ter uma ideia? Qual que é o pico de demanda, o pico de procura por uma hospedagem, por uma acomodação? É o quê? Faltando um dia para reserva? É com um ano de antecedência? É com um mês? É com uma semana? Por quê? Pensa comigo. Porque se a gente sabe qual é o pico de procura por uma acomodação, nesse pico, a gente tem condição de cobrar o maior preço da diária. Concorda? Porque se tem muita gente procurando, é o momento de cobrar o maior valor da diária. Aí você pensa comigo, deu o pico, aí passou o pico, está se aproximando da data de check-in, você não teve reserva, é sinal que você está cobrando um preço maior que você poderia. Então deu a hora de ajustar. E aí, o que você tem que saber? Qual é a métrica que você tem que ficar de olho? Chama janela de reserva. Janela de reserva é a antecedência, né, do hóspede realizar o dia do check-in o dia da realização da reserva para a data de check-in, tá? Por quê? Porque cada região, cada acomodação tem uma janela de reserva, um pico de procura, tá? Aqui eu gosto de olhar mais da região do que da acomodação especificamente, tá? Por quê? Porque a janela de reserva tá te dizendo o seguinte, ó, o pico de procura, o pico da demanda é com tanta antecedência. Você sabendo isso, você sabe o momento que você pode cobrar maior diária. Se passou esse momento e você não tem reserva, é sinal que você cobrou uma diária provavelmente maior que você poderia, você não teve reserva. E aí é o momento de você começar a baixar, tá? O valor da diária. E aqui, mais uma vez, ó, é o equilibrar desconto com preço cobrado da diária. Por quê? É isso que eu estou falando. Se você sabe que, por exemplo, o pico de procura faltando 2 semanas e daqui a 5 dias ou daqui a poucos dias já tem diária ociosa, isso quer dizer o seguinte, você já passou pelo pico de procura da sua acomodação, ninguém reservou, ninguém está pagando o preço que você cobrou, então a recomendação é que você comece a dar desconto para quê? Equilibrar com o preço cobrado, porque provavelmente você já passou. Provavelmente não, você sabe que já passou do pico de demanda pela sua acomodação, tá? E aí qual desconto você vai dar? O de sempre, ó, decrescentes. Henrique, isso aqui é obrigatório? Não é obrigatório, mas eu já fiz alguns testes e o decrescente funcionou, deu mais resultado, tende a funcionar mais, é isso que eu quis dizer, tá? Então, como que vai ser? Por exemplo, a sua janela de reserva, vamos supor, seja 15 dias. O que isso quer dizer? Com 15 dias de antecedência para uma data, é o pico de pessoas procurando uma hospedagem, uma acomodação na região que eu administro. Se daqui a 5 dias já tem diárias ociosas, o que eu interpreto? Já passou do pico de procura pela acomodação, não pagaram o preço que eu estou cobrando, eu tenho que começar a
diminuir esse preço, tá? Então o que eu faço? Eu começo a dar descontos decrescentes, porque eu sei que já passou o pico da demanda da minha região. Para quê? Para equilibrar com a demanda, tá? E aí, você tem que ir acompanhando dia a dia, que é o que eu te falei da gestão ativa, e tem uma forma, tem uma métrica, tem um termômetro que meio que fala se tem dado resultado ou não, tá? Na verdade, o resultado que dá é se você conseguir uma reserva, mas tem uma forma de você ter uma ideia se está surtindo efeito, que é o gráfico. Olha que curioso, pouca gente sabe disso. Por que o gráfico de visualização do Airbnb? Porque por mais que você não tenha recebido uma reserva, se você aplica isso de forma adequada, você vai ver, é quase que imediato, é quase que ação e reação. Você vai ver que no Airbnb, mais pessoas pelo menos vão entrar na sua acomodação. Por quê? Quando você baixa o preço, as pessoas ficam mais tentadas, ficam mais próximas de realizar uma reserva. Então, por mais que em algum cenário você não receba a reserva, você vai ver que sim, funcionou de certa forma. Mais pessoas entraram, o Airbnb, o algoritmo deu, o Airbnb ou qualquer plataforma deu um empurrão. Então, aqui é o seguinte, se para os próximos diárias, eu costumo dizer o seguinte para os meus alunos, se para as próximas 15 ou 20 diárias você tem diárias ociosas, isso é um sinal que você tem que agir, tá? Porque provavelmente já tá dentro da sua janela de reserva e você tem que começar a aplicar a técnica do descontos decrescente e ficar acompanhando o gráfico do Airbnb, que é D-1. Então, o dia de hoje só vai ficar disponível a partir de amanhã. E aí, se aumentar o número de visualização, o que é o número de visualização? A quantidade de pessoas que entraram na página da hospedagem. Não chegaram a reservar, mas pelo menos entraram. Isso já quer dizer que tem mais pessoas acessando. Se o gráfico der uma reagida, é sinal que surtiu algum tipo de efeito. E aí você tem que acompanhar, porque se for o caso, você tem que intensificar os descontos crescentes. Ou aumentar os descontos, ou dar em mais dias. Tá certo? E olha só, mais uma vez, essa daqui é muito técnica, tá? Eu acredito que para muitos que assistirem esse vídeo vai mais confundir do que ajudar. Mas eu vou dar uma colher de chá. Se você quiser que eu grave uma aula explicando tintim por tintim, no detalhe, deixa aqui nos comentários. Até porque temas de muitas aulas que eu já gravei, eu peguei de pessoas como você, deixaram comentários aqui, tá bom? Então olha só, comenta se você já aplicava um desses 3 descontos, se você vai passar a aplicar. Eu recomendo porque eu já testei e vi que dá resultado, que funciona. E por mais contra-intuitivo, mais estranho que possa parecer, olha que curioso. Descontos, com critérios bem definidos, trazem mais faturamento para sua hospedagem ou sua acomodação. Curtiu a aula? Não esquece do like, encaminha para algum anfitrião, alguma pousadeira, alguma pessoa que você acredita que esse conteúdo também possa ajudar, porque assim você me ajuda, combinado? E se você quiser acompanhar os conteúdos que eu toda semana coloco aqui no YouTube, é só se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, e também clicar no sininho, aquele sininho o YouTube te notifica sempre quando eu subir um vídeo novo, combinado? Então eu espero que tenha gostado e até a próxima. Fui!